OnlyFans, a mais nova forma de prostituição, a profissão mais antiga de toda a humanidade. Mas o que é o OnlyFans? Pornografia e prostituição simplesmente ou algo a mais? O que constitui o fenômeno OnlyFans? E por que tantas pessoas preferem pagar para consumir conteúdo do OnlyFans do que simplesmente consumir pornografia comum na internet, que tem de graça em tantos lugares? Eis as questões que eu vou buscar responder nesse vídeo. Esse estúdio e esse canal só são possíveis através do Alta Linguagem. Assista também o canal Alta Linguagem, do Miorinho do Malboro. E também confira o canal do meu amigo Vitor Gomes, do canal Mundo e Decadência. Além disso, se você quiser contribuir para o mantimento dos nossos canais e desse estúdio, dessa qualidade maravilhosa do conteúdo que eu ofereço a vocês, considere também comprar o curso sobre anticomunismo do Alta Linguagem. Eles falam de diversos temas: filosofia, psicologia, política, sociologia e muitas outras coisas. Eles abordam muitos temas e dão realmente uma ótima formação extremamente completa, tanto nesse curso quanto no resto do canal, que realmente pode te agregar bastante conhecimento. Vamos pro vídeo. Bom, tentemos por um momento entrar na cabeça de quem consome OnlyFans. Admito, não sou nenhum especialista nisso. Não entendo muito sobre o assunto, mas consigo imaginar 3 caminhos comuns ou 3 caminhos prováveis pelos quais determinado sujeito vem a consumir e pagar por OnlyFans. E estes são: primeiro, o caminho do sujeito que está simplesmente scrollando ali pelo Twitter quando de repente ele vê um post engraçado, ele se interessa, clica no post, começa a ler os comentários e de repente ele vê uma foto de uma mulher nua ou seminua com um link atribuído ali. E aí ele clica nesse link que redireciona para o OnlyFans, então ele paga pelo conteúdo e consome. Algo puramente carnal, algo puramente de atração sexual da forma mais imediata. Viu, gostou, bateu, acabou, desse jeito. E nisso não tem muito mistério. Já o segundo caminho é algo um pouco mais complicado. É o seguinte: o sujeito já acompanha uma determinada criadora de conteúdo, como por exemplo uma menina que faz lives na Twitch, ou então uma menina que já foi atriz, ou que foi dançarina, ou algo do tipo, e tem seus fãs ali com ela. Então, de repente, ela decide fazer uma mudança de carreira e abre um OnlyFans. Nesse momento, então, os seus acompanhadores masculinos, que já sentiam uma atração sexual por ela, conseguem agora satisfazer essa atração de uma forma mais direta. Então, o que o sujeito quer ali não é simplesmente a satisfação do desejo sexual por si mesmo, mas do desejo sexual como especificado por uma determinada pessoa. Então, ele sente atração por uma pessoa específica e ele quer ela. Mas ele não pode ter, até o momento que ele pode ter de uma forma indireta, ou seja, através de pornografia. Então ele consegue satisfazer seu desejo, fica ali feliz. E eu acredito que existe mais um componente nessa questão, que é o seguinte: o sujeito que paga e consegue ver pelada uma mulher que ele já admirava, que ele já acompanhava e já sentia atração por ela, sente uma determinada sensação de pessoalidade, como se ele estivesse um passo mais perto daquela pessoa. Afinal, ele ficou alguns anos, ou alguns meses, quem sabe somente alguns dias, acompanhando aquela pessoa, mas com uma certa sensação de que havia algo ali que ele não poderia ter. Ele não poderia vê-la nua. É um limite que a própria realidade impõe a ele por aquela pessoa não se mostrar. Mas no momento em que essa pessoa resolve se mostrar por um preço, ele sente que ele consegue chegar mais perto dela, que uma barreira foi levantada, foi tirada, e agora ele pode se aproximar um pouco mais. Então dá uma certa sensação de pessoalidade. Tirando o fato de que o OnlyFans também tem uma função de mensagens. Eu não sei se isso realmente funciona, se as pessoas realmente usam isso, mas é uma possibilidade que alguns homens consigam realmente conversar com essas mulheres e então ter realmente essa sensação de pessoalidade mais intensificada. O terceiro caminho é algo um pouco mais complicado ainda. Muitas pessoas têm fetiches. Muitas dessas pessoas têm fetiches específicos, que não podem ser satisfeitos de qualquer forma. Ou seja, o que o sujeito procura não é fácil de achar na internet. É uma coisa que tem pouco porque é algo nichado. E por ser algo nichado, ele precisa de alguém que produza esse conteúdo para um nicho, para um tipo específico de pessoa com um tipo específico de fetiche. Então é uma coisa que não se acha em qualquer lugar na internet. Aí se torna simplesmente uma questão de oferta e demanda. Ou seja, uma atriz pornô do ramo mais clássico da coisa ganha dinheiro como? Fazendo milhares, milhões de views.
Ela precisa de um grande público para ela conseguir fazer mais dinheiro. Já uma produtora do OnlyFans não ganha dinheiro pelo número de visualizações, mas ganha dinheiro pelos seus assinantes. Ela pode cobrar mais caro ou mais barato. Ela dá o seu preço e ela busca o seu próprio público. Então não é uma coisa intermediada. Por isso mesmo, ela muitas vezes consegue produzir algo nichado para um público específico que então vai consumir aquilo não unicamente pela forma física dela, mas pelo desejo, pelo fetiche que ela consegue satisfazer. É nesse sentido, então, que você consegue ter uma especificação da pornografia que não seria possível, economicamente falando, no ramo comum dos filmes pornô e coisas do tipo. Então, a pornografia se torna mais diversa, e assim pessoas que precisariam de muito esforço para consumir um determinado tipo de pornografia, agora conseguem isso mais facilmente, pagando uma determinada quantia em dinheiro. Então, o sujeito consegue satisfazer um desejo que outro lugar na internet não satisfaria. Bom, respondendo então à primeira questão que eu coloquei no começo desse vídeo, eu acredito que o OnlyFans não é simplesmente pornografia no seu gênero mais amplo. Eu acredito que ele tem algo a mais, mas que ele é, pura e simplesmente, prostituição. E para isso, então, embarquemos em uma jornada sobre tipos de prostituição, porque essa é a profissão mais antiga da humanidade. Muita gente pensou sobre isso e muita gente desempenhou esse papel com muitas funções diferentes. Bom, as prostitutas sempre se reinventaram. A título de exemplo, eu consigo citar muitos rituais de Ano Novo que aconteciam na antiguidade, onde havia um determinado matriarcado. Ou seja, o principal valor de uma determinada sociedade não era exatamente Deus, ou não era exatamente as formas que nós temos hoje. Mas, como viviam em um grande paganismo, muitas dessas mitologias tomavam a deusa da fertilidade, ou a deusa grande mãe, qualquer figura feminina nesse sentido, como a principal divindade, por assim dizer. Por isso, e nesse sentido especificamente, eu chamo essas sociedades de matriarcais. Então, muitas dessas culturas faziam rituais de Ano Novo que eram simplesmente rituais de fertilidade. E neles, o que acontecia era que mulheres em idade de menarca, de menstruação, iam para um determinado templo da sacerdotisa e lá elas aprendiam as artes do sexo. Ou seja, eram prostitutas. Mas elas não simplesmente se vendiam por moedas como as prostitutas normais. Ao invés disso, o que elas faziam era uma certa arte do sexo. Era realmente uma tentativa de levar o corpo humano à sua máxima finura, à sua máxima refinação nos prazeres da carne. E o que acontecia era então que nesses rituais de Ano Novo, as mulheres se desposavam com homens aleatórios que participavam do ritual. O homem com quem a mulher ficava era realmente algo ao acaso, aleatório. Então, o que acontecia era que havia todo um ritual em torno daquilo. Havia todo um código de comportamento por parte da prostituta, havia todo um código de como o quarto deveria ser decorado, haviam afrodisíacos, muitas técnicas, enfim, muitas coisas desse tipo. Era uma coisa realmente com a tentativa de ser algo como que sagrado. Temos que lembrar que eram pagãos e não cristãos, como somos hoje. Por outro lado, na Grécia, a gente também tem uma cultura bastante curiosa. Haviam as prostitutas comuns, de um lado, que eram simplesmente mulheres pelas quais você pagava para que fizessem sexo com você. E haviam também as hetairai, que eram mulheres mais novas, geralmente, com mais finura, com mais forma física. Não no sentido de beleza, simplesmente, mas no sentido de serem realmente bem cuidadas. Eram mulheres com mais dinheiro, eram mulheres com mais cultura, que conseguiam discutir com os filósofos, conseguiam acompanhar as discussões ali na polis, conseguiam realmente saber o que estava acontecendo no mundo e entreter os homens não apenas sexualmente, mas de certa forma intelectualmente ou poeticamente também. Então era uma forma, por assim dizer, mais refinada de prostituição. Era uma prostituição mais específica, feita para atingir tanto o desejo de pessoalidade, quanto o desejo de sexo, quanto o desejo de entretenimento do homem. E muitas vezes também de fetiche. Porque, como elas conheciam muito mais, elas conseguiam ter muito mais referências culturais e referências pessoais, né, de tipos diferentes de ação e de personagem que elas faziam em relação a homens diferentes que as prostitutas comuns normalmente não teriam, porque geralmente as hetairai eram mais inteligentes. Além disso, havia todo um cortejo. Não era um tipo de prostituta que você conseguia simplesmente dar dinheiro e levar para o quarto.
Era um tipo de prostituta que você encenava um certo romance, um jogo de conquista, que no fim você sempre ganharia. E no fim você sempre pagaria. E nisso tudo temos que nos lembrar de uma coisa: a prostituta tá ali por dinheiro. Muitas realmente gostam do que fazem, principalmente as prostitutas de um tipo, por assim dizer, mais refinado, né? Mas essas prostitutas, temos que lembrar, estão ali por dinheiro. O que elas querem não é simplesmente algo delas, mas elas querem agradar o homem para fins secundários. Então, quando elas fazem isso, evidentemente, elas sempre tentarão se adequar à imagem que o homem tem dela, ou à imagem que ele está procurando, aquilo o que ele quer. Ela corresponde aos desejos daquele homem. É por isso também que muitos homens que já conseguem ali ter suas relações normalmente, às vezes pagam por prostitutas. Que é uma coisa que todos nós sabemos. Que é uma coisa que é bastante comum. Um homem casado, por exemplo, buscando prostitutas. Muitas vezes, não porque ele não tem sexo, mas porque ele consegue aquilo de uma forma mais fácil e mais especializada, mais específica para os desejos dele. Então, a prostituta se adequa ao homem. Ela se molda aos seus desejos e às suas fantasias. E por isso mesmo, onde existe um tipo de homem, existe um tipo de prostituta. Voltando então ao OnlyFans, nós temos que nos lembrar que a cultura de hoje em dia é muito nichada. Você pode ter muitas subculturas convivendo simultaneamente. A internet é perfeita para isso. A grande magia da internet é que você consegue se conectar com pessoas do outro lado do mundo que se interessam pelas mesmas coisas extremamente específicas e difíceis de se encontrar que você se interessa. Isso pode ser tanto pro lado bom, né? Pro lado, por assim dizer, intelectual, ou pelo lado da cultura, ou de interesses, hobbies, qualquer coisa do tipo, quanto para a prostituição. Por isso mesmo, uma mulher do outro lado do mundo pode ter uma capacidade mais aguçada de adequar-se ao tipo de mulher que você está procurando. E por isso mesmo, ela consegue satisfazer o seu desejo por uma via mais especializada, mais específica. Então, nichando a prostituição. Ao mesmo tempo, muitas dessas questões, como por exemplo a do fetiche, são coisas que, para serem desempenhadas na vida comum, no contato comum entre homem e mulher sem envolver prostitutas, envolve determinados problemas. Por exemplo, você pode ter um fetiche tão bizarro que ninguém quer realizar, a não ser uma prostituta. Você pode ter um certo medo de expressar isso. Você pode já ter sido exposto, pode ser traumatizado, pode não saber falar com mulheres. Você pode ter muitos impedimentos que uma prostituta rompe, porque ela incondicionalmente aceita o seu cliente desde que ele não destrua a vida dela, né? Então é uma coisa realmente mais fácil para muitas pessoas que detêm certas anomalias, parafilias, coisas do gênero. Bom, temos que nos lembrar que as prostitutas desempenham uma função especial. Além de elas realmente satisfazerem o desejo de muitas pessoas que não conseguem satisfazer esse desejo de outra forma, elas também protegem o resto da sociedade de pessoas anormais, com realmente problemas e que normalmente causariam danos a pessoas com quem se relacionariam. Por exemplo, sociopatas, pessoas realmente com uma grande vontade de violência, uma grande agressividade latente, ou, por exemplo, invasões de bárbaros, como, por exemplo, quando os vikings invadiram a Inglaterra. Nós vemos que muitas mulheres normais, muitas casadas, muitas crianças até mesmo, né, adolescentes ali, mulheres, foram poupadas por causa das prostitutas. Porque quando um bárbaro invade uma cidade ou um país, o que ele faz é fazer sexo à força com muita gente. Em situação de guerra ou em situação de calamidade, o que acontece é que muitas vezes, ao invés de fazerem isso, os bárbaros ou os invasores ou os soldados ou qualquer coisa que o valha, ao invés de procurarem as mulheres comuns, procuram as prostitutas, porque é mais fácil, é uma coisa que não desempenha tanto esforço, de qualquer forma ele já está invadindo e saqueando, então ele tem os espólios, tem dinheiro para gastar na moeda local. Então é uma coisa mais fácil e simplesmente mais proveitosa para muitos deles. Por isso, então, a prostituta simplesmente resolve um problema. E como o bárbaro não precisa de uma violência extrema ali para lidar com a prostituta, porque ela já está disposta, afinal está sendo paga, é algo que causa menos danos. Mas isso tudo não é para defender a prostituição. É lógico que prostituição é algo errado, mas de fato desempenha um papel social. É algo que realmente desempenha um papel social importante, inclusive.
Caso contrário, não existiria até hoje. Então, essa é uma outra função das prostitutas: proteger o resto da sociedade de certas calamidades, acolher certas pessoas que não seriam acolhidas em outros lugares. E essas pessoas, então, não precisam se expressar com a sua pior podridão em outros lugares senão nas prostitutas. Por isso mesmo, essa é uma outra função do OnlyFans: catalisar, por assim dizer, esses desejos mais obscuros para que eles não sejam direcionados para outros lugares. O sujeito consegue satisfazer na fantasia o que ele poderia causar uma calamidade tentando satisfazer na vida real, na vida comum, na vida ordinária. E isso é outra função do OnlyFans. Por isso mesmo, eu acredito que o OnlyFans, apesar de ser um grande signo de depravação, uma grande distorção de muitos valores humanos importantes, principalmente nas questões de fetiches e coisas do gênero, ainda assim desempenha um grande papel social e um certo papel psicológico, por assim dizer, na questão da satisfação de outras pessoas que normalmente não conseguiriam se satisfazer. E essa satisfação, devemos lembrar, não é um valor em si mesmo. Não é uma coisa que deve ser buscada, não é algo que deve ser colocado acima de valores morais. Mas a carne é fraca e a realidade é do jeito que é. Então, pelo menos na ordem prática das coisas, isso realmente desempenha alguma função. E provavelmente livra muitas mulheres de bizarrices na internet, apesar de jogar tudo nas costas de algumas. Por outro lado, se minha tese estiver certa, muitas mulheres se especializam nessas coisas por gosto. Realmente fazem uma pornografia específica por gosto. E por isso mesmo, o dano é minimizado. Inclusive, nós temos uma forma ainda mais específica de pornografia, ou de prostituição na internet de hoje, que são os sites e os perfis no Twitter que oferecem atendimento de prostitutas personalizado pela internet. Você consegue contratar uma web prostituta. Você consegue realmente pesquisar, achar, contratar um serviço específico. Você consegue personalizar o serviço, dependendo da mulher que você acha, pagar ela por isso e fazer web sexo. Ou consumir um conteúdo pornográfico realmente feito sob medida para você. Uma coisa que é realmente diretamente feita para os seus desejos. Então, realmente, é algo no mais extremo da especialização desse conteúdo. Existe um site chamado 20 Pila. Nesse site, muitas pessoas contratavam freelancers para fazer diversos tipos de trabalho por R$20. Então, haviam anúncios como: faça o seu dever de casa por R$20. Ou faça uma thumbnail para você por R$20, coisas do gênero. Mas, nesse site, havia uma aba de relacionamento, uma aba de conteúdo adulto, onde mulheres vendiam fotos próprias e também atendimento personalizado em web namoro e web sexo. Então, isso teve que ser tirado do ar por causa de alguns problemas legais, se eu não me engano. Mas, no lugar dessa aba do 20 Pila, surgiu um outro site, em que realmente é possível contratar prostitutas online. Algo realmente totalmente especializado, totalmente específico para o usuário e para o consumidor. Então, por isso, acredito realmente que essa tese esteja certa. Bom, no mais é isso. Se você gostou do vídeo, eu recomendo que assista esses outros aqui, que estão nas telas finais. Por favor, se inscreva, dê um like, comente. E se você gostou muito do conteúdo, você pode me apoiar mandando um Pix na minha chave Pix, psicologiacosmovisão@gmail.com, ou me chamando no Telegram, @Kerbis, ou Discord, @Kerbis também. O Telegram é @Kerbis com 2 S. E encomendando um vídeo sobre medida. Então a gente conversa, negocia um preço, você me paga e eu faço um vídeo de análise ou de explicação sobre o que você quiser dentro da esfera da psicologia. Muito obrigado por ter assistido até aqui e tchau.